E nesta manhã chuvosa aqui em Porto Alegre, eu estou tendo a grata oportunidade de estar com Roger Guedes, Amadeu Façanha e Leutério Martins, também conhecido como Chipanza aqui no Sul. Todos envolvidos com o tênis e agora no tênis sêniors. Guedes está aqui no início, na primeira fila. Vou começar com ele. Guedes, do período que você começou a jogar tênis até agora, o que mudou para você o tênis? O tênis? Bom, eu jogo desde os 9 anos de idade, sempre gostei de jogar e continuo gostando. Então, o que mudou, quer dizer, hoje eu jogo sênior, então é um jogo diferente, é um tênis diferente, mas existem muitos torneios hoje em dia de sêniors. Você pode viajar pelo mundo inteiro jogando tênis ainda, né? Na idade que nós estamos. Então, acho que a mudança é essa. Tem muitos torneios, muitas oportunidades para continuar jogando tênis. Legal. Façanha, a mesma pergunta. Tá, para mim, antes de mais nada, eu quis dizer que é uma honra aqui estar aqui entre essas duas feras aqui, nome assim de expressão do tênis nacional. Eu aqui no meio até me sinto um pouco, né? Mas Roger e Chipanza aí que eu na minha infância sempre ouvia falar, então para mim é uma grande honra. Mas o tênis, ele para mim ele transformou assim realmente a minha vida. Eu comecei a jogar aos 11 anos. Parei porque fui para a Academia Militar da Agulha Negra, tive que parar 4 anos. E a profissão me tirou um pouco o foco do tênis porque as atividades lá na AMAN eram muito intensas, eu não tinha tempo absoluto nenhum só nos esportes que eram praticados lá, infelizmente o tênis não era. Mas depois comecei a jogar esporadicamente, fui morar em Belo Horizonte, Minas Tênis Clube, mas de uma forma muito social. E me criou muitas oportunidades, principalmente de amizade. Eu acho que isso aí no tênis, para mim, foi o que fez o diferencial e que me faz jogar até hoje. Isso que o Roger falou também, essas oportunidades que a gente tem de conciliar o turismo com o torneio, isso também é fantástico. E a gente pode ir até mais longe. Hoje eu estou de um lado agora, que estou como diretor, estou como presidente da FENASET, a gente vê também já o tênis de outro ângulo, né? A gente pode contribuir para que o tênis melhore, isso também é muito bom. Mas o tênis foi uma coisa importantíssima na minha vida. Eu, quando tenho oportunidade, eu sempre procuro incentivar os pais a colocar os filhos para jogar tênis, porque é um professor na vida. Então, é isso aí, Luiz. O tênis, ele foi muito importante para mim. Está sendo ainda. Legal. Nós vamos falar daqui a pouco, depois, sobre FENASET. Tá bom. Chipanza, você que jogou, hoje está na parte da educação do tênis, a mesma pergunta aí. Primeiro, bom dia aí a todos os nossos espectadores, é uma honra tanto estar aí com os craques aqui, o Roger e o Façanha, né? Aqui na minha casa, né? Nossa casa Leopoldina Juvenil, que sempre acolhe bons torneios, né? Que a gente espera que siga esse torneio de VETs por muito tempo sendo disputado aqui. Mas o que mudou no tênis? Eu acho que o tênis é, como eles ressaltaram, primeiro é uma escola de vida, né? Também comecei cedo, era o quarto de uma família, né? O caçula, né? Minhas irmãs jogavam, meus pais jogavam, me arrastavam para dentro de uma quadra. Nessa época não havia divisão de idades, então eu com 6, 7 anos de idade disputava com meninos de 12. E aquilo que nós estávamos comentando anteriormente, a frustração da derrota, ela veio rápida, porque nos 2 primeiros anos eu só tomava 6-0, 6-0 e chorava, enfim. E fui também, como ele estava falando, Façanha, fazendo amizades, né? Desde os primeiros campeonatos brasileiros, que o Roger também participou, nessa época eram todos juntos, né? Em julho, nós começamos lá nos 68, eu joguei em Santos, depois 69 Fortaleza, 70 Brasília, 71 Joinville, e aí veio Pinheiros, Pelotas, e eu com 12 anos já fui agraciado de ser tríplice finalista do Campeonato Brasileiro. Então,
Eu acho que o tênis ele não muda pelo aspecto social, ele muda pelo aspecto físico, né? Eu me encontro hoje fisicamente já com o peso de muitas partidas, muitos anos, né? Se eu comecei com 6, eu estou com 59, eu já tenho 53 anos de tênis. E não paro de gostar, gosto de disputar, enfim, mas o físico, ele hoje mudou, né? Então, eu aprecio os jogadores que hoje, porventura, começaram a praticar mais forte, mais tarde, mas eles fisicamente estão num nível muito superior. Pega o Marcelo Krebs, pega o próprio Epifânio, que está aqui, né? São pessoas que estão se destacando no cenário mundial, até diria, né? Já estão jogando campeonatos mundiais e talvez não tenham tido destaque lá atrás. E eu acho que o tênis profissional é isso hoje. Eu, às vezes tem um pouquinho de saudosismo, porque eu acho que está muito físico hoje, né? Eu acho que aquela habilidade de um Júlio Góes, aquele toque do McEnroe, né? Um Vitas Gerulaitis, a gente ainda custa para achar na televisão. E a gente espera que depois desses 4 monstros sagrados aí pararem, né? Que venha essa nova geração e siga com esse mesmo amor ao tênis. Legal. Eu queria tocar num ponto, enquanto vocês falavam, me veio à cabeça o seguinte. A habilidade antes no tênis, ela era mais importante do que o físico ou é igual a hoje? Porque eu vejo uma partida do Federer, a habilidade ali é fora de questão. Você vê o Nadal, está entre habilidade e força, e a gente pega o Djokovic, é força, também habilidade, mas muita força. Para vocês que chegaram nos seniors e começaram até antes dessa tropa aí, que está realmente dominando o tênis por muito tempo, vocês acham que há de predominar a força ou a habilidade como era da época de vocês? O Roger está na frente aí da... Então, eu acho que na nossa época nós tivemos Júlio Góes, que tinha uma baita talento, habilidade, o José Mendaia também. Então, eles realmente jogavam muito bem, com muita facilidade, né? Mas eu acho que hoje em dia, além da habilidade, você tem que ter um bom físico, um treinamento forte para chegar no top hoje em dia do tênis. Façanha? Eu também, eu acho que ninguém consegue mais ver o tênis sem força, né? Essa preparação física. A gente tira até, eu acho, hoje a gente vê a marca da quadra em Wimbledon, que antes a gente vê aquele buraco na rede, hoje você vê o buraco lá atrás. Então a habilidade que as pessoas tinham, a força hoje, a passada, está um negócio impressionante. Lógico, o tenista como o Federer, que tem a habilidade e também tem a força, vai levar vantagem sempre, né? Esse que tem a habilidade, ele não perde, mas eu acho que a força, a capacidade física, o Nadal era um que eu, assim, no meu entendimento, achava que ia parar muito cedo, porque era um tenista que tinha um desgaste em cada partida muito grande, e eu digo, pô, esse cara não vai ter vida longa, e está aí até hoje. Hoje nós temos aí a tecnologia aí, aliada a suplemento, a toda essa biomecânica, essas coisas todas que estão estudando, que está levando o cara com força até quase 40 anos. Então, eu acho que a força ela vai predominar. Infelizmente, né, Chico? Eu acho que a gente perde aquilo, é igual o futebol, a gente vê uma seleção de 70, de 82, hoje a gente não vê mais isso, vê? Mas Tem espaço, né? Chipanza quer completar? Eu acho que essa é a questão que fica, né? Acho que são características do jogador. Eu acho que o grande diferencial que evoluiu muito no tênis é exatamente o estudo do tênis, né? O estudo do corpo humano, a fisiologia do esporte, a capacidade de aguentar o treinamento, né? Mas tem gente habilidosa aí ainda, o Fonini, por exemplo, o próprio Kyrgios, aquele outro menino que joga meio parado, o Tomic, da Austrália. São caras que tu liga a televisão ali e eu fico meio pensando, como é que esse cara joga parado? Então, eu gosto de ver. Eu gosto de ver porque eu acho que é uma mistura, né? Claro que tem a força, mas a antecipação é uma coisa linda no tênis, né? Antecipar, porque o tênis é um xadrez em movimento. Não são os que ganham mais, né?
Se bem que o Federer, a gente se pergunta, né? São duas perguntas que muitos fazem. Por que o amador vê o Federer jogar tão fácil? E por que todo mundo torce para o Federer? É difícil alguém dizer assim, estou torcendo contra o Federer, porque a habilidade dele é uma coisa fora do comum. Então eu acho que, claro, força sim, mas força aliada à habilidade é imbatível, né? Agora eu gostei dessa definição, viu? O tênis é um xadrez em movimento. É exatamente isso. Eu recebi uma figura ontem, depois eu vou até postar, uma quadra de tênis com xadrez no piso. Fantástico, é exatamente isso. Eu queria ver de vocês também um detalhe importante. O quanto o mental influi no aprendizado e na disputa de um jogo de tênis. De novo, o Guedes começa aí. Eu acho que a parte mental é fundamental, ter uma boa cabeça, pra se concentrar no jogo, aqueles pontos importantes, e não saber ganhar os pontos importantes, né? Às vezes um jogo que você está perdendo 5-2 e ter força de virar esse jogo e continuar no jogo, né? Eu acho que a parte mental é fundamental no tênis, muito importante. Façanha? E é uma coisa que a gente vem aprendendo ao longo do tempo, que o mental do tênis é fundamental, a gente, principalmente nessa categoria, que quando a gente chega no tênis, todo mundo joga já há muito tempo, e o que vai pesar aí fica sendo o físico e o mental. Então, essas viradas de jogo, essa coisa toda, o poder que a pessoa tem de manter concentrado no tênis, ele é muito difícil. Eu tiro assim, no circuito internacional, o Nadal para mim é o que tem aquela força mental maior. Eu acho que quando você entra para jogar contra o Nadal, principalmente um grande slam, ou seja, eu vou ter que ganhar 3 partidas desse cara, deve ser mas o mental é fundamental, é importantíssimo. Quase escalar o Everest. Não, eu acho que o mental sempre foi o componente, né? Claro, a gente quando perde ou quando está numa má fase, diz, tô sem cabeça. Isso é o finalzinho do tenista, né? Mas conforme o Roger ressaltou aí, eu acho assim, a intensidade e mais a confiança, elas te geram, como é um esporte muito elástico, a tal da confiança, né? Então, cabeça seria isso, né? Os jogadores se observam muito, né? Desde que a gente cresceu juntos. Como é que tá o Roger? Um comentário, o Roger tá com confiança. Então, essa confiança, eu acho que os jogadores buscam, né? Há muita alternância na segunda linha do circuito. A gente pega aí nos brasileiros, o Orlandinho, o próprio Meligeni agora o Thiago Wilde, o Monteiro, né? São guris que tem tudo para jogar bem tênis. Só que eu acredito assim, eles deveriam ter técnicos mais experientes acompanhando mais tempo para buscar essa confiança e deslanchar mais. Um jogo é um perde-perde, né? Em cada chave só um ganha. Então a gente tem que se acostumar a perder. E é difícil. Evidentemente não dá para ensinar ninguém a perder, né? Mas nessa busca da vitória, vale tudo, Roger? Na fase que a gente está jogando agora, eu acho que quer dizer, ninguém entra para perder, todo mundo entra para ganhar, mas sempre respeitando o adversário. Eu acho que hoje mais do que antes. Antes, quando era profissional, era mais uma guerra dentro da quadra, você tinha que não ganhar porque você precisava do dinheiro, não sei o que, aquela coisa toda, os gastos que você tinha na viagem. Hoje o tênis é mais leve, o tênis que a gente joga é mais um respeito ao outro. Façanha falou da academia militar e ali me veio a disciplina. Vale tudo? Desde que não esteja deslealdade, tenha ética, eu acho que o resto depende de você. Aí vale todo o seu esforço, então é isso. E o grande ensinamento do tênis, eu acho que para os nossos filhos, para as crianças é essa, é você ensinar aí a importância do instrutor, do professor ali, mostrar que aquela bola ali, que ele tem que marcar perto da linha, a honestidade ela está acima de qualquer coisa. Então hoje no circuito a gente sabe, joga com determinadas pessoas, você fica absolutamente tranquilo, porque sabe que aquela pessoa ali é íntegra. Então o vale tudo do tênis, ele é perigosíssimo, né? Porque a gente vê isso acontecer.
No circuito profissional já é bem mais difícil, porque há uma consciência muito grande, a gente vê o exemplo aí nesses jogos, não existe absolutamente, às vezes o juiz marca errado o jogador, ele acusa, isso aí, então vale tudo, eu não acredito nisso, eu acredito que o esporte, ele como um todo, ele tem que ter ali a lealdade, a integridade, tem que ser isso aí o que leva a pessoa para frente, e o grande ensinamento do esporte é esse aí. O Chipanza que está hoje na formação, aqui no próprio Leopoldina, como ensinar esse quase vale tudo, Chipanza? Eu acho que o vale tudo tem dois aspectos aí. Primeiro, o vale tudo do teu esforço, como ele ressaltou, e dentro das regras, né? Aí realmente vale tudo, né? A famosa que ninguém falou é a catimba, né? Catimba faz parte do jogo, porque o jogo tem tempo. E o tempo do jogo quem dita é o sacador, né? Então o sacador ele pode, dentro do contexto do jogo, da regra, né, hoje cronometrada, retardar o jogo um pouco, ir para a toalha, como se fosse uma luta de boxe. Mas a questão da ética e da marcação, o que a gente vê muito são os pais, né, às vezes interferindo nas marcações das crianças. Isso atrapalha, porque a criança, ela, quando ela inicia, ela não tem o reflexo de estar olhando para a quadra e batendo a bola ao mesmo tempo. E ela se engana. E às vezes se engana muitas vezes, né? Então há um papel muito bom dos juízes, dos árbitros gerais, de educar, e a gente mesmo, aquela coisa, né? No calor da disputa é difícil tu dizer assim, na dúvida dá para o outro. Mas é um ensinamento que o tênis sempre nos levou a pensar isso, né? Na dúvida, não, se a gente pode um jogo amistoso, dá 2 bolas, né? Não vamos brigar por causa de uma bola. E na competição, eu aconselho sempre, na dúvida, chama o árbitro, né? Faz a tua marcação, faz valer a tua voz alta, mas confere, né? Porque o jogador se sente muito mal quando ele erra contra o adversário. E acho que ganhar assim não tem a menor graça. Legal. Quase chegando ao final aqui da nossa oportunidade, como eu disse no início, de estar os 3 aqui disponíveis, uma reflexão sobre o tênis. Para vocês, o tênis pode formar um bom cidadão? Roger? Com certeza. O tênis é uma escola desde o início, que você começa ali com 7 anos de idade, a garotada até jogar a vida inteira, né? Cada jogo é uma sensação diferente, é um ensinamento novo. Eu acho que é uma escola para a vida, sem dúvida, com certeza. Passanha? Não tem a menor dúvida. O tênis é uma escola que disciplina, uma série de atributos que ele permite que somente a criança, quando vem, ela adquire ali, aprender a perder, que é importantíssimo, né? Então isso aí são ensinamentos para a vida. O tênis, eu tiro isso por mim, que muitas coisas eu devo a isso aí, essa disciplina, ninguém joga tênis assim sem ter essas qualidades isso aí serve tudo para a vida, é importantíssimo. Legal. Chipanza? Eu acho que se ressaltam essas qualidades aí, principalmente o companheirismo do clube, né? De ter amigos e deixar restrito à quadra a diferença do adversário, e logo depois a gente está se abraçando. Tenho grandes amigos desde o tempo de infanto juvenil, nunca perdi contato. Então eu acho que o tênis leva, a lição de vida é essa, grandes amizades, né? Uma disciplina muito grande e principalmente o respeito pelo adversário e respeito pelas regras, né? Porque não é um esporte de contato. Então, em sendo um esporte que tu não pode atravessar a rede para questionar o teu adversário, já há um certo distanciamento de respeito, né? Eu acho isso muito importante também. Tu pedir, por favor, para atravessar o outro lado, tu ter o respeito sempre de cumprimentar o adversário e o juiz no final do jogo, e as regras do código de conduta que não são exigidas desde pequeno, né? Senão o cara vira um bagunceiro, né? Não fica bem falado, vamos dizer assim. Legal, eu agradeço a oportunidade de reunir os 3 aqui e que a gente possa não torcer pela chuva, que foi ela que permitiu isso hoje, mas que a gente possa ter outras oportunidades de um diálogo como esse. Através aí desse pequeno vídeo, nós do Seniors Brasil agradecemos
a presença de vocês e as ideias e atitudes. Um abraço a todos aí. Valeu. Abraço. Obrigado. Foi um prazer.